Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao nosso encontro, nosso diálogo sistêmico de hoje. Sejam bem-vindas. Hoje o nosso diálogo tem o tema O que ainda falta para você ocupar o seu lugar. E o nosso diálogo de hoje pode te trazer algo importante. Porque se você tem conteúdo, se você não está parado esperando as coisas acontecerem, se você tem um pouco de clareza, o mínimo de clareza a respeito do que você gostaria de fazer, o que será que está acontecendo? E a gente precisa se movimentar e não nos acostumarmos com esse mais ou menos da vida, que é o que eu falo sempre, é o que eu acredito. A gente se acostuma muito com as coisas, né? As coisas não estão boas e a gente se acostuma. E a gente vai vivendo a vida. Ah, é assim mesmo. Não, não é assim. Então, olha só. Para iniciar a reflexão sobre o que ainda falta para você ocupar o seu lugar, eu quero trazer uma parábola antiga que conta o seguinte: eram dois viajantes, eles estavam então ali numa estrada. E durante o percurso, no meio do caminho daquela estrada, tinha um rio e eles viram uma jovem que não conseguia atravessar esse rio. Um desses viajantes, sem pensar duas vezes, foi até lá, pegou a jovem, atravessou a jovem, deixou ela lá do outro lado do rio e voltou para o caminho. E eles continuaram o caminho. Depois de algumas horas nesse caminho, o outro rompeu aquele silêncio que estava durante toda a trajetória e disse o seguinte: nós não deveríamos tocar em mulheres. E aí, o primeiro, aquele que ajudou a jovem, ele disse o seguinte: eu deixei ela lá atrás. Você ainda a carrega? O que será que isso tem a ver com a gente? O que ajudou, olha, olha, vou voltar, vamos junto nisso, porque eu me arrepio todas as vezes que eu penso nessa reflexão. Estavam na estrada, tinha uma jovem querendo atravessar o rio. Um dos viajantes foi lá, ajudou, voltou para o caminho. Continuaram o caminho os dois. Aquele que não ajudou rompeu o silêncio e disse: nós não deveríamos tocar em mulheres. O que ajudou disse: eu deixei ela lá atrás. E você ainda a carrega. O que aconteceu aqui, gente? Um viajante ajudou e o outro não. O viajante que ajudou, ele viu uma necessidade, não foi? Tinha uma necessidade ali, sem pensar duas vezes, ele foi lá e trouxe uma solução. Foi lá e fez algo. O outro, ele não ajudou, ele não fez nada. E além de não fazer nada, ele julgou aquele que fez. Agora, vamos trazer isso aqui para nós. Vamos trazer isso aqui para nós. Será que em algum momento da sua vida você já deixou de fazer algo que precisava ser feito? Porque você carregava uma ideia, um conceito, um preconceito ou uma crença que te impediu de fazer o que precisava ser feito? Pensa aí com você, será que você já deixou de fazer algo que poderia? Porque o importante é assim, você poderia fazer? Eu acho que o X da questão é assim: é possível para você fazer? Porque se for possível para você fazer, por que que você não fez? E aí a gente explica o porquê a gente não fez. Nesse caso da nossa reflexão, porque nós não podemos, não devemos
tocar em mulheres, que era uma ideia lá da antiguidade, né? Tem um sentido, tem um contexto. Quando aquele que não fez, ele deixa de ajudar, ele coloca uma crença acima de um ser humano, sim ou não? Ele pegou aquilo que ele acreditava e colocou acima de uma necessidade ali, presente, de uma pessoa que precisava de algo. Ela não estava pedindo, ela estava lá, mas tinha uma necessidade se apresentando. E aqui a gente não vai julgar a situação em si, é só trazer essa reflexão para a nossa vida. Então a gente faz esse paralelo o tempo todo. O que que isso tem a ver com a minha vida? Então, será que você tem deixado de fazer algo porque tem um preconceito seu, uma ideia fixa sua, uma crença a respeito de alguma coisa, te impedindo de fazer o que já está pronto para você fazer, que você já pode fazer? E aí, aquele que não fez, ele abriu mão de entregar algo que era possível, ele não poderia ir lá e ajudar a moça, ele poderia ir lá. Então ele abriu mão de fazer isso. Só que não, o ponto também não é esse. O ponto é que o fato dele não ter feito gerou um desconforto nele porque alguém fez. E aí então ele volta para o caminho. Como? Qual é o resultado do que não fez, daquele lá que não ajudou? Ele volta para o caminho como? Incomodado, com desconforto, intrigado talvez. Ele seguiu. Mas o coração dele ficou na situação lá atrás, não ficou? O coração dele ficou preso naquilo. O que aconteceu lá atrás continuou nele, continuou arraigado nele. Então, o que não fez, ele deixou de dar. Se a gente trouxer agora para a perspectiva sistêmica das leis, a gente está falando aqui da lei do equilíbrio, que diz o seguinte: os nossos relacionamentos precisam de troca. Em um momento eu dou, em outro momento eu recebo. Então, aquele que não fez ali, que não ajudou e poderia ter ajudado, ele está desrespeitando uma lei. Por isso ele carrega um incômodo. Eu tinha algo nas minhas mãos para dar e eu não dei. E por que que eu me intrigo com aquele que fez? Porque quando eu desrespeito uma lei, vem um comunicado. Não é confortável quando a gente desrespeita uma das leis sistêmicas, né? Seja o pertencimento, seja a ordem, ou seja o equilíbrio. A vida vai sinalizar para mim, tá esquisito. E aí eu entendo que o outro fez uma coisa que não era para ser feita e não olho, por que que eu estou incomodado? Por que que tem um incômodo aqui em mim? Por que que no nosso caso a gente olha para o Instagram e não gosta daquela pessoa que está fazendo o que a gente deveria estar fazendo? Por que que a gente não se alegra com o sucesso de alguém que está alcançando o sucesso? Porque talvez seja uma situação como essa. Será que eu estou segurando nas minhas mãos algo que eu tenho para entregar para o mundo? Será que eu estou sendo tão egoísta a ponto de colocar uma ideia, uma crença, um preconceito acima da minha entrega para o mundo? E aí, aquele que fez, o viajante, que não pensou duas vezes, foi lá, simplesmente ajudou a jovem. Ele passou algo adiante, não foi? Ele entregou algo. Naturalmente, quando eu entrego algo, eu estou num fluxo. Eu entrego e, consequentemente, eu vou receber. Naquele momento, a gente pode entender que ele recebeu o quê? Tranquilidade. Eu sigo em paz. Eu entreguei o que eu entreguei o que eu tinha. E aí eu posso voltar para o meu caminho e olhar para frente, enquanto o outro está no caminho, olhando para trás, não é, gente? O que não faz está olhando para trás com dor, incomodado, irritado, preocupado, olhando para uma situação que aconteceu há horas atrás e a gente às vezes está presa numa situação que aconteceu há décadas atrás, há gerações atrás. Não é isso que acontece? Né?
carregamos a história da nossa família, mas nós não precisamos ser o que foi. Nós carregamos essa história, mas nós podemos dar um significado novo para essa história. E aí, o que que tudo isso tem a ver com o tema? O que que falta para você ocupar o seu lugar? O que que isso tem a ver com esse tema que muitos de nós ainda vive de não estar conseguindo se expressar no mundo da maneira que a gente sabe que a gente pode? O que que isso tem a ver? Talvez o que falta para você ocupar o seu lugar, talvez, tá? Isso é uma reflexão, você vai sentir aí no seu coração. Talvez falte espaço para você ser você. Perceba se isso chega para você. Talvez você só esteja sendo a reprodução das ideias, dos conceitos, dos preconceitos e das crenças da sua história familiar. E aí, quando nós somos só a reprodução da nossa história, nós estamos ocupados e preenchidos por ela. A gente não sabe quem a gente é de verdade. A gente, muitas vezes, se eu perguntar para vocês e vocês quiserem até escrever aqui no bate-papo, muitas vezes você não sabe dizer o que você gosta. Muitas vezes você não sabe dizer o que é prioridade na sua vida. O que é importante? O que que é o mais importante na sua vida hoje? Talvez você tenha dificuldade de responder essa pergunta. E toda a dificuldade que a gente tem em responder quem é você, o que você gosta, o que é sua prioridade, o que que é importante para você, a nossa dificuldade nessas respostas tem a ver justamente com a distância que a gente tem da gente mesmo. Eu nem sei quem eu sou. Eu acredito que eu sou isso tudo, sabe? Que acontece na minha vida. Então, ocupar o nosso lugar, entregar o nosso servir para o mundo, fazer diferença com o nosso servir, para que isso aconteça, nós precisamos estar em nós, na nossa essência, ter clareza do que eu gosto, quais são os meus valores. Não posso abrir mão de um valor se o ser humano, olha só, veja só, você acredita que a vida é um bem primordial, que ele é algo, é indiscutivelmente gigante? Você acredita que a sua vida é algo precioso? Você acredita que a sua vida é algo sagrado? Você acredita que isso tenha valor? Porque se você acredita que a vida é algo precioso, a vida das outras pessoas também são. E todas as vezes que a gente deixa de fazer algo para alguém que a gente poderia fazer, que está disponível para nós, a gente está ali talvez deixando de cumprir com a lei do equilíbrio, de eu dou, eu entrego, eu distribuo. Aí eu deixo de entregar porque, Cláudia, meu currículo não é tão bom assim. Eu não tenho autoridade nessa área. Eu ainda preciso fazer muita coisa, sabe? Acho que eu preciso fazer outro curso, porque aí eu vou ter o certificado, e aí com esse certificado eu vou estar habilitada. E isso também é importante, a gente fala disso o tempo todo, tá? Isso é importante, inclusive é um passo imprescindível para todas as pessoas que querem se desenvolver em alguma área, né? Ter conhecimento maior, porque, gente, a nossa mente não sente mais prazer do que no aprendizado. Aprender é um prazer para nossa mente. Então, isso é todo dia, o tempo todo nós podemos aprender algo. Isso é uma coisa, mas sabe o que a gente faz? A gente coloca isso como o principal. E aí tem gente que, por exemplo, vai fazer um curso e aí recebe o certificado e deixa de fazer o que precisa ser feito, que é o quê? Viver aquilo.
Então, a nossa dificuldade em passar adiante algo, talvez seja porque nós nem recebemos esse algo em nós. A gente não concretizou aquilo aí, eu não tenho para entregar e fico justificando. Fico, não, eu preciso fazer o vídeo no Instagram. Eu preciso ter o Instagram. A gente vai direcionando as nossas escolhas para as questões materiais. Eu preciso ter uma empresa, eu preciso ter um CNPJ, eu preciso emitir nota fiscal, eu preciso ter cliente. A gente precisa, isso faz parte da vida humana. Mas antes de toda e qualquer coisa material, nós precisamos nos dedicar a viver a nossa vida sem mais sermos regidas pelos padrões limitantes. Então, eu vou fazer de novo a mesma pergunta. Será que falta espaço em você para você ser você? Por quê?